E aí galera, tudo bem com vocês? Marcelo aqui de novo e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante que é como preservar a bateria do seu carro elétrico ou híbrido plug-in. Eu vou dar várias dicas aqui e no final eu vou comentar como que o sistema de EMI do Song Pro, como que ele atua gerenciando os modos 100% elétrico e híbrido justamente para preservar a bateria e prolongar a vida útil dela. Não se esqueça de curtir se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma força aqui pro canal e acompanha até o final. Vamos lá? A primeira dica que eu tenho para dar é evite deixar a bateria descarregar até próximo de 0%. Por quê? Porque as células da bateria, elas vão meio que secando e depois elas perdem a capacidade de recarregar plenamente. Essa informação eu acho que é mais importante para quem tem carro 100% elétrico, como eu tenho o Dolphin, porque ali ele não tem nenhum sistema de proteção para a bateria quando ela está ficando com níveis muito baixos. Simplesmente aparece um aviso e você tem que ir lá e pôr o carro para carregar. Já nos carros híbridos plug-in, como o Song Pro, o carro habitualmente liga o modo híbrido a partir de 25% da bateria. Então, se por algum motivo você estiver conduzindo no modo 100% elétrico, chegou em 25%, o carro liga o modo híbrido para justamente preservar a bateria e não deixar ela baixar muito, principalmente tentar não deixar essa bateria baixar abaixo de 20%, para não danificar a bateria e assim preservar a vida útil dela. É bem verdade que no Song Pro você pode, selecionando o modo, o seletor de EV e híbrido, se você segurar ele apertado, você entra no que a gente chama de EV Max, que aí você consegue descarregar a bateria até chegar em 10%. Mas, sinceramente, eu não vejo muita vantagem em fazer isso. Se você pensar o que você vai poupar de combustível perto do que você vai prejudicar a bateria a longo prazo, eu acho que isso é realmente um modo que não deveria ser utilizado, não vejo muito razão para isso. A segunda dica que eu tenho é para evitar um superaquecimento da bateria. Quais medidas você pode fazer? Então, por exemplo, se você chega com o carro e vai colocar ele para carregar. Se for na tua casa e você puder esperar o carro resfriar primeiro para só então conectar ele para carregar, você diminui esse aquecimento que o carro já vinha, mais o aquecimento que vai ter com o carregamento da bateria. Ou então, se você for colocar num ambiente externo, se tiver a opção de um local que seja coberto, protegido do sol, você também prefira esses locais, porque se tiver exposto ao sol e mais o carregamento, você vai superaquecer a bateria. E essa questão de aquecimento da bateria vale para qualquer dispositivo, como celular, patinetes, qualquer coisa que use uma bateria. Um celular, se você põe ele para carregar, ele vai aquecer. E mais se você estiver utilizando ele, dependendo do aplicativo, for algo que demande muito processamento do celular, ele também vai aquecer por esse outro motivo. E esse superaquecimento da bateria acaba prejudicando ela e diminuindo a vida útil. Então sempre procure opções de carregamento que não gerem mais calor no seu carro. Para os carros que têm a opção de carregamento rápido e carregamento lento, sempre que possível, coloque o carro para carregar nos carregadores mais lentos, porque isso vai aquecer menos a bateria nesse processo de recarregamento. Claro que se você estiver numa viagem, você não vai escolher um carregamento lento, porque senão você vai perder muito tempo, não faria sentido. Mas não deixe como hábito colocar o carro para carregar em carregadores rápidos. Tem pessoas que mesmo na cidade, no seu dia a dia, por maior comodidade, procuram carregar o carro em carregadores rápidos. Mesmo que sejam gratuitos, esse rápido carregamento vai aquecer mais a bateria do teu carro e vai diminuir a vida útil dela. Lembre-se de atualizar o software do seu carro. As montadoras, elas costumam fazer atualizações que melhoram o gerenciamento térmico do carro, além de regulagens que o software atualizado, ele leva a um consumo menor da bateria. E também, claro, leve o carro para fazer as revisões periodicamente, porque lá na concessionária eles vão fazer todas as leituras para ver como que o carro está se comportando e se tem alguma atualização, alguma troca de fluido, de arrefecimento que pode melhorar aí a vida útil da sua bateria. Quando você for deixar o carro parado por um longo período, evite deixar o carro muito carregado. Carregar ele a 100% e sair para viajar de avião, deixar o carro estacionado, isso não é bom. Você estressa as células se você deixa elas carregadas 100%. Elas acabam gerando mais calor naturalmente. Então, se você for deixar o carro estacionado por dias, semanas principalmente, procure deixar ele entre 40% e 60% de bateria. Não deixe ele descarregado, que isso é muito ruim, mas também deixar ele carregado a 100% não é bacana. Aliás, uma dica importante que eu não fazia e eu vou passar a fazer a partir de agora se você tiver a intenção de carregar ele a 100%, seja na tua rotina diária, procure fazer isso próximo de quando você vai utilizar o carro.
Ou seja, o que eu fazia? Às vezes carregava ele até 100% na sexta-feira, no final de semana eu usava o carro da minha esposa com a família, e aí só na segunda-feira que eu ia utilizar o carro e começar a baixar aquela bateria de 100%. Eu achava que isso não tinha problema nenhum, mas estudando aqui, pesquisando para poder gravar esse vídeo para vocês, eu vi que isso é uma coisa muito prejudicial. Eles recomendam que se você conseguir programar o carro para terminar uma carga próximo do momento em que você vai sair com ele, tipo ali até 1, 2 horas antes, seria o ideal. Nos carros da BYD, você consegue programar quando que ele pode iniciar o carregamento. Então, se você sabe ali que o carro vai demorar, por exemplo, 2 horas para completar a carga, e você pretende usar ele às 7 da manhã, você pode deixar o cabo conectado no carro e só permitir que ele comece a carregar 2 horas antes ou 3 horas antes de quando você pretende utilizar o carro. Isso ajuda também a preservar a bateria aí do seu carro. Bom, e na prática do dia a dia, como que a gente deve fazer então? Primeiro falando de um carro 100% elétrico, como eu tenho o Dolphin GS. O ideal para o dia a dia deixe ele descarregar, consuma a bateria até no máximo 20% e quando for carregar no dia a dia, carregue até uns 80%. Tá? De tempos em tempos, é interessante você deixar ele descarregar mais, isso está no manual, e recarregar até 100%. Então, deixa ele descarregar ali até perto de 5% e dê uma carga lenta até chegar em 100%, porque isso ajuda o sistema a medir melhor o quanto de bateria ele tem. Ele se dá tipo um reset ali no sistema que mede quanto que é o 0 e quanto que é o 100%. Tá? Isso é interessante você fazer, mas não diariamente. Para o dia a dia, procure manter a bateria entre 20% e 80%. E sempre que a gente fala em ciclo, quanto que é um ciclo de bateria? Porque os carros da BYD, eles anunciam que você pode ter a bateria de 2.000 a 3.000 ciclos, que é a vida útil dela, isso para ela perder 20% da capacidade de armazenamento de energia. Se você vai ter 2.000 ou 3.000 ciclos, vai depender de como você vai cuidar melhor dessa bateria. E como que conta um ciclo? Tem muita gente que acha que cada ciclo é cada vez que você conecta o carro para carregar. Isso está errado. O que o carro faz, ele vai somando cada porcentagem carregada. Por exemplo, se num dia você coloca 20% para carregar, digamos ali de 30% a 50%. No outro dia você põe 30% para carregar. E numa outra oportunidade você põe mais 50%, aí é que você completou um ciclo. Por quê? Soma-se os 20% da primeira carga, mais os 30% da segunda, deu 50%, mais os 50% da terceira carga. Aí a hora que soma 100% é que é contado um ciclo. Então você não precisa deixar toda vez ele descarregar até próximo de 0 e aí carregar 100% para pensar que, olha, então conectei na tomada, agora que vai contar um ciclo. E se você carregasse só 50%, já contaria um ciclo também. Não, o carro ele vai somando cada porcentagem e toda vez que atinge 100% é contado um ciclo de bateria. E se você conseguir fazer essas dicas na maior parte do tempo que eu falei, você vai aumentar o número de ciclos de vida útil que a sua bateria vai ter. Com relação aos carros híbrido plug-in, como é o caso do Song Pro, se você perceber bem, o sistema DMI está o tempo todo te ajudando a administrar isso. Por quê? Porque, como eu já falei antes, o carro ele não vai permitir você baixar menos de 25%, de 20% da bateria. Porque mesmo que você esteja rodando no modo 100% elétrico, quando chega nesse nível de 25%, o carro automaticamente muda para o modo híbrido, para que o motor a combustão ajude a preservar a bateria, não deixando ela baixar muito. Outro fator importante, que é interessante, é que se você carrega o carro a 100%, e aí toda vez que você vai utilizar ele, ele liga no modo EV, no modo 100% elétrico. Mesmo que você acione o modo híbrido, quando você desliga o carro e se você ligar de novo ele tiver com a bateria acima de 75%, ele vai ligar no modo EV. E só quando ele estiver abaixo de 75% que ele vai ligar no mesmo modo que você deixou da última vez que estava desligado. Por quê? Porque o carro entende que se você está com a bateria muito cheia, você tem que baixar a carga dessa bateria. Ele não vai manter o modo híbrido, a não ser que você acione toda vez, quando estiver acima de 75%, porque ele não tem a intenção de ficar recarregando o carro. Ele quer justamente permitir que o carro fique com a bateria naquela ideal de vida útil, que é de 25% a 75%. Outra coisa interessante é que se você... eu procuro sempre deixar o meu Song Pro no modo híbrido. E eu sempre achava interessante que realmente ele toda vez ligava no modo EV quando a bateria estava mais alta. Mas tudo bem, deixava acontecer assim mesmo e eu voltava para o modo híbrido quando ele estava abaixo de 75%. E o que o carro faz nesse modo híbrido? Quando você exige mais do carro pisando mais no acelerador,
o modo a combustão ele aciona para quê? Para permitir que você poupe um pouco dessa bateria e que você não estresse muito ela, porque quando você exige muito, pisa muito fundo no acelerador, você vai consumir mais rápido a bateria. E isso também acaba prejudicando a vida útil dela. Eu li aqui durante as pesquisas que eu estava fazendo para preparar esse vídeo para vocês. Então o sistema DMI, ele realmente é feito para poupar a bateria e aumentar a vida útil dela. Deixa o carro trabalhar do jeito que ele foi desenvolvido para isso, e por mais que vocês gastem um pouquinho de combustível agora, lá na frente vocês vão acabar economizando muito por ter a bateria com uma vida útil maior. E aí, gostou desse tipo de vídeo? Já sabia de todas essas dicas? Tem alguma dica nova para colocar aí? Deixe nos comentários, siga o canal e até o próximo vídeo.